Fala pessoal, Golzaço na área e trazendo para vocês mais uma edição do nosso quadro Tá na História, o seu quadro de toda quinta-feira que traz um grande acontecimento do futebol brasileiro e mundial para vocês. E nesse meio de semana teve início mais uma edição da Copa Verde. Nada melhor do que a gente trazer para vocês aqui no Tá na História a primeira edição desse campeonato regional que envolve as equipes do norte do país, do centro-oeste e também equipes do Espírito Santo. Fica até o final para conhecer como foi a primeira edição desse campeonato que aconteceu em 2014 e teve na final aproximadamente 50 mil torcedores vibrando pelo título que foi ganho pela equipe do Brasília. Antes, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve e já ativa o sininho para receber todas as notificações. Não esquece de deixar aquele like, hein? E bora falar de Copa Verde? Bora voltar no tempo. Sejam bem-vindos a mais um Tá na História. A Copa Verde, como já foi dita, reúne as equipes do norte do país, do centro-oeste e também equipes do Espírito Santo. A sua primeira edição ocorreu em 2014 e o critério de classificação para disputar essa competição regional eram os campeonatos estaduais dos respectivos estados. Na sua primeira edição, 16 equipes participaram do torneio e o principal objetivo da Copa Verde era uma inclusão maior dos estados que não eram tão valorizados pelo futebol brasileiro, que não tinham tanto espaço na grande mídia. A transmissão da competição ficou por conta do canal Esporte Interativo, que transmitiu os principais jogos da competição. Disputaram a Copa Verde de 2014 o Plácido de Castro, campeão do Acre em 2013, o Santos do Amapá, atual campeão amapaense, do Amazonas entraram o campeão e o vice-campeão de 2013, Princesa dos Solimões e Nacional de Manaus, respectivamente. Do Distrito Federal, tivemos o atual campeão Brasiliense e o atual vice-campeão Brasília. Do Espírito Santo, tivemos a Ferroviária. Do Mato Grosso, tivemos o Cuiabá, atual campeão, e o Misto, que foi o vice-campeão do estadual do Mato Grosso. Do Mato Grosso do Sul, veio o campeão estadual, o Sene. Do Pará, veio o Paysandu, campeão estadual de 2013, o Paragominas, vice-campeão, e o Remo, terceiro colocado do estadual de 2013. De Rondônia, veio o Vilhena, campeão estadual. De Roraima, o Náutico, também o campeão estadual. E de Tocantins, veio a equipe do Interporto, que foi o campeão estadual de Tocantins no ano de 2013. A competição foi disputada em sistema de mata-mata, sempre com jogos de ida e volta. A equipe do Paysandu passou pelo Náutico de Roraima na primeira fase, com um placar de 11-2 no agregado. A equipe do Princesa de Solimões superou na primeira fase o Santos do Amapá, com uma vitória e um empate. O Remo passou pelo seu compatriota, o Paragominas, após 2 vitórias da equipe azulina. Já a equipe do Nacional de Manaus passou pelo Plácido de Castro, após uma vitória simples por 1-0 e um empate por 0-0. O Brasiliense venceu 2 vezes o Interporto e também passou de fase. Já o Vilhena superou o Misto com um placar agregado de 5-3. O Brasília passou pelo Sene com uma vitória e um empate, e o Cuiabá passou pela Desportiva com uma vitória e um empate. Nas quartas de finais, tivemos a equipe do Paysandu passando pelo Princesa de Solimões, após uma goleada por 6-1 e uma vitória por 2-1. O Remo passou pela equipe do Nacional de Manaus, após 2 empates. A equipe azulina passou de fase pelo critério dos gols marcados fora de casa. Já o Brasiliense venceu 2 vezes o Vilhena e também garantiu-se na semifinal da Copa Verde. E o Brasília venceu o Cuiabá por 1-0 e conseguiu um empate no outro jogo, também se garantiu na semifinal. Nas semifinais, tínhamos 2 equipes do Pará numa chave e 2 equipes do Distrito Federal na outra. No clássico entre Remo e Paysandu, tivemos uma vitória do Paysandu por 1-0 e um empate sem gols que garantiu o Papão da Curuzu na grande final da Copa Verde de 2014. Na outra chave, tivemos o Brasiliense vencendo o primeiro jogo por 2-0 e o Brasília vencendo a outra partida por 3-0 e também se garantindo na final da Copa Verde de 2014, era a primeira edição. Na final, 2 jogos. No primeiro jogo, no estádio Mangueirão, disputado em 8 de abril daquele ano, tivemos o Paysandu vencendo o Brasília por 2-1. Everton e Lima marcaram para o Papão da Curuzu, enquanto Gilmar marcou o gol do Brasília.
Aproximadamente 18 mil pessoas estiveram no Mangueirão vibrando com a vitória do Papão da Curuzu. Na grande final, em 21 de abril, tivemos o Brasília devolvendo o placar por 2-1. Gilmar de pênalti e Alequito marcaram para a equipe de Brasília, enquanto Leandro Carvalho marcou o gol do Paysandu já no fim do jogo, que levaria a decisão do título para as finalidades. Naquele jogo, 51 mil pessoas estiveram no Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, vibrando com os gols da partida. Como cada equipe venceu uma partida pelo mesmo placar, tivemos então a disputa de penalidades para decidir quem seria o grande campeão daquela Copa Verde. Nos pênaltis, o Brasília foi mais feliz, marcou 7 vezes, enquanto o Papão fez 6 gols, ficando então a equipe encarnada de Brasília com o título da primeira edição da Copa Verde no ano de 2014. Título esse que garantiu Brasília na disputa da Copa Sul-Americana. Até então, a primeira equipe do Distrito Federal a disputar a competição. O artilheiro daquela edição do torneio regional foi Lima, jogador do Paysandu, que marcou 7 tentos na competição. O maior público da competição foi a grande final, onde 51.701 pessoas estiveram no estádio Mané Garrincha para vibrar com o título do Brasília. Após a competição, o Paysandu entrou no STJD alegando escalações irregulares do Brasília. Chegou ainda a ganhar um dos julgamentos, mas o STJD, em novo julgamento, devolveu o título para o Brasília. O Pleno veio a intervir e, em caráter definitivo, decidiu o caso a favor para a equipe do Brasília, que permaneceu como campeão da Copa Verde de 2014. Se você gostou de mais um Tá na História, deixa o like. Se você quer ver as outras edições da Copa Verde, até um compilado todo aqui no Tá na História, deixa aí nos comentários que a gente vai atender vocês. A nossa dica é procurar lá nas nossas playlists todos os episódios do nosso quadro Tá na História. Tem muita competição bacana que vocês vão gostar. Segue também o Gozaço no Instagram e no TikTok. Um abraço e até a próxima.